Vamos começar então o segundo episódio desse podcast maravilhoso que está começando, que é Arquitetando Oportunidades. E nesse segundo episódio eu vou falar muito sobre algo que sempre me perguntam. Como eu, Paulo Maier, fiz o meu primeiro empreendimento a preço de custo na modalidade de SPE e como esse empreendimento, esse projeto, esse prédio, ele transformou a minha carreira no mercado imobiliário. Então, antes de falar de modelo de negócio, antes de falar de prédio, de projeto, eu quero falar de decisão. O que me levou a tomar a decisão de começar a empreender nesse modelo de negócio? Então, eu tomei essa decisão de mudar, de fazer uma transição de carreira por conta que eu tinha uma empresa de serviços elétricos, de prestação de serviços. Na época, a minha empresa começou em 2011. Na época que eu comecei a pensar, a arquitetar esse modelo de negócio, foi 2018. Então, eu comecei a olhar para isso por conta que a minha empresa ela não estava indo muito bem, né? Eu comecei a perceber que eu estava cada vez cavando mais o buraco onde eu estava, cada vez indo mais para baixo. Foi aí que eu tomei uma decisão. Eu disse, chega, não quero mais isso para minha vida. Eu quero mudar de vida, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero ter uma vida melhor, eu quero fazer coisas grandes, eu quero empreender em outros modelos de negócio, até porque eu verifiquei, eu olhei, eu analisei o mercado onde eu estava inserido, não tinha ninguém ou não tinha nenhuma empresa que já tinha chego onde eu queria chegar com os meus objetivos. Foi aí que eu comecei a olhar para o lado e olhei o mercado de empreendimentos a preço de custo. Na época, o mercado de condomínio fechado, existiam vários nomes. E aí eu comecei a aprender com um mentor meu, chamado Écio. Hoje a gente é sócio em alguns projetos. E mandei mensagem para ele e falei, Écio, eu quero aprender a fazer esse negócio. Na época, ele não estava mais empreendendo nesse modelo de negócio. Ele já estava parado por um problema de saúde que ele teve em determinado momento. E aí eu fui conversar com ele, fui conversar com algumas outras pessoas também que fazem esse modelo de negócio. Por quê? Porque eu tinha acesso, porque a minha empresa prestava serviço para esses empreendimentos. E aí eu fui entender como funcionava esse modelo. Olhei um modelo, olhei uma pessoa que empreendia, olhei e me identifiquei muito com o Écio. Foi aí que eu comecei a aprender com ele. Ele prontamente ficou disponível para me ensinar como empreender nesse modelo. E aí, assim, eu ia para a casa dele, ele morava em Jurerê, e ele me ensinava passo a passo. Busca terreno, faz a conta assim, leva para o arquiteto fazer um estudo de potencial construtivo, traz aqui para mim, vamos lá olhar o terreno que você encontrou. E assim a gente começou. Eu comecei a buscar os terrenos. Eu até na época, quando eu estava começando, eu busquei um sócio, que eu não queria empreender nesse modelo de negócio, eu busquei um sócio, o Fernando. Hoje ele está nos Estados Unidos, a gente tentou fazer um primeiro empreendimento, e aí a gente pensou assim, cara, em Jurerê já tem muita gente fazendo, em Florianópolis já tem muita gente fazendo. Quem sabe a gente vai para Governador Celso Ramos empreender nesse modelo. Não tem ninguém fazendo lá nesse modelo. E aí a gente foi. Aí a gente foi lá, conseguiu encontrar um terreno de frente para o mar, negociamos, trouxemos para o Écio. O Écio, pô, achei muito legal. O Écio foi lá, levei o terreno junto comigo. E aí negociamos o terreno já com um projeto pronto. E aí tentamos viabilizar o negócio e de certa forma não conseguimos. Tudo ok? Vamos para o próximo. Já nesse próximo, o Fernando já não quis mais. Ah, eu não quero, eu vou para os Estados Unidos, já estou com outros projetos. E aí tá, aí eu fiquei sozinho. E eu ali com o Écio me ajudando a encontrar novos terrenos. Foi aí que eu propus para o Écio para a gente fazer uma sociedade. Écio, quem sabe a gente faz uma sociedade, eu e tu. Daí eu lembro até hoje, ele respondeu assim, Paulo, eu vou tirar 30 dias de férias, eu vou no navio, vou atravessar o oceano. Quando eu voltar, eu te dou a resposta. E aí, quando ele voltou, ele disse, não, Paulo, não é isso que eu quero. Mas
O Acácio e o Marcelo, que são meus parentes, eles estavam falando aqui no final de semana em eles, de repente, fazerem também. Quem sabe vocês se juntam e vocês 3 fazem esse modelo de negócio. Eu disse, claro. Eu já conheci o Acácio, que ele é engenheiro das obras onde eu trabalhava com a minha empresa de prestação de serviço. Eu pensei, cara, o Acácio vai conhecer muita gente que já investe nesse modelo de negócio. Afinal, ele já foi engenheiro de muitas obras nesse modelo. Aí eu falei assim, eu quero dividir para somar, então vamos embora. Me apresenta a eles ou faz essa conexão e a gente vai junto aí fazer um projeto. E aí sim, a gente conversou, alinhamos, juntou nós 3, eu, a Cássia e o Marcelo, e o Écio nesse momento ele ficou só como consultor, como um mentor, né, nos ajudando ali. E aí eu e o Marcelo começamos a procurar terrenos. Foi aí que nós conseguimos negociar 3 terrenos no centro de Florianópolis, na Rafael Bandeira. E aí vem aquelas coisas que a gente erra, mas a gente só enxerga depois, né? Hoje eu consigo enxergar os erros que a gente cometeu lá atrás. Então a gente fechou 3 terrenos na Rafael Bandeira com um prazo muito curto. A gente não conseguiu viabilizar naquele prazo de 90 dias, e aí o negócio acabou não consolidando. Depois desse projeto na Rafael Bandeira, o Marcelo já não quis mais também. Foi igual o Fernando. O primeiro já desistiu. Aí ficou eu e a Cássio. Então, beleza, Cássio, agora a gente tem que procurar um outro terreno. E aí, depois desse, a gente encontrou o terreno da Osmar Cunha. A gente negociou lá com o seu Afonso. O Écio estava junto conosco também. Também não deu certo. Por quê? Porque a gente fez uma negociação também de 90 dias. Então, eu não vou falar sobre modelo hoje nesse podcast, eu vou falar sobre a história de como eu cheguei lá no primeiro empreendimento e como eu fiz esse primeiro empreendimento. Modelo de negócio a gente vai falar num outro podcast. Negociamos lá o terreno da Osmar Cunha, também não conseguimos porque negociamos num prazo muito curto. Só que nesses 90 dias que a gente negociou a Osmar Cunha, a gente fez metade das vendas. Praticamente metade das vendas. E aí pensamos, cara, não conseguimos fazer aqui porque o prazo venceu, quem sabe a gente pega um terreno menor, também no centro, e a gente migra essas pessoas que já compraram com a gente aqui para aquele novo projeto que é menor, e a gente já está com ele praticamente todo vendido. E foi assim que a gente fez. Negociei um outro terreno no centro de Florianópolis com menos unidades. E aí eu tentei migrar as pessoas desse projeto para lá e ninguém quis. Não, eu queria aqui, eu não quero lá. Eu queria esse projeto, eu não quero aquele. E aí também, a gente pegou também 90 dias e também não deu certo. Só que o primeiro projeto, o meu primeiro empreendimento a preço de custo foi o do Jurerê, que é em Jurerê Internacional. E o que acontece? Eu sempre olhava para esse terreno, eu sempre queria empreender nesse terreno. Só que o que aconteceu? Dois corretores me mostraram esse terreno há algum tempo atrás e eu sempre ficava no pé deles. Eu quero aquele terreno. Eu quero aquele terreno. E eles me falavam, não, porque aquele terreno está com problema sim. Não, porque aquele terreno eles não querem vender. Não, porque aquele terreno tem que arrumar tal coisa lá ambiental. E eu falava, eu quero esse terreno, me traz esse terreno. E aí chegou certo momento, não tinha dado certo, aqueles 4 primeiros empreendimentos, e aí o que eu pensei? Cara, esse terreno em Jurerê Internacional vai ser meu. Eu decidi naquele momento que eu iria empreender naquele empreendimento. E o detalhe, os empreendimentos, os prédios que tem ao redor dele, eu trabalhei por 4 anos lá nos prédios das laterais. Porque a minha empresa de prestação de serviço foi quem executou os prédios ao redor, na mesma avenida, que é a Avenida das Lagoas. Então eu sempre olhava para aquele terreno ali. Na época onde eu prestava serviço nos vizinhos, eu não olhava com vontade de empreender, né? Porque eu não tinha o caminho. Eu não sabia como empreender ali com pouco recurso. Depois que eu aprendi o modelo, como fazer um empreendimento a preço de custo, colocando pouco recurso próprio, aí eu ficava olhando para aquele terreno com vontade de empreender ali. Mas tinha esses 2 corretores que ficavam travando o negócio. Eu pedia, eles falavam que tinha problema. Eu pedia, ele falava que não queria vender. Eu disse, então eu vou atrás desse terreno por conta própria.
Aí eu já sabia quem eram os proprietários. Na verdade, é uma empresa onde eles já eram clientes do meu sócio, do Écio e do Luiz Aguiar. Já tinham investido conosco em outros empreendimentos, com eles, né? Eu não tinha feito, não estava na época. Aí eu peguei com o meu sócio, seu Luiz, você tem o telefone do Marafon? Ele disse, eu tenho, me passa, por gentileza. Aí eu liguei para o Marafon, eu lembro até hoje, eu estava dirigindo quando eu liguei para ele. Eu falei, Marafon, o seu Luiz Aguiar me passou o seu contato e tal, ele te conhece lá da loja. Vocês querem vender aquele terreno da Lagoas? Ele falou assim, sim, a gente está querendo vender, sim. Tá, e a gente tem interesse de comprar. A gente constrói, né? Na época eu não tinha nenhum empreendimento ainda a preço de custo, mas eu já falava que construía. A gente já constrói empreendimentos a preço de custo e tal. E quem sabe a gente faz um bom negócio ali naquele terreno. Ele disse, tá bom, mandou uma proposta. Eu vou te mandar agora ele falou para mim, né? Eu vou te mandar agora o telefone do Cleves. Você entra em contato com ele e apresenta uma proposta. E assim feito. Ele mandou o contato do Cleves, eu rapidamente entrei em contato com o Cleves, a gente marcou algumas reuniões presenciais, se não me engano foi uma reunião que eu fui até o Campeche, onde é a imobiliária dele, sentamos lá na mesa, eu, o Écio e o seu Luiz, tu lembra até hoje também esse dia, e apresentamos para ele o modelo de negócio, falamos do que a gente pretendia construir naquele local. Foi aí que ele falou, não, a gente já tem aquele terreno há um tempo, a gente estava resolvendo tal situação ambiental, já está resolvido. Inclusive, a gente tem um projeto aprovado já naquele terreno com o arquiteto Robson Nascimento. Deixa eu desligar aqui. O arquiteto Robson Nascimento. E aí a gente mostrou para ele a vontade de empreender ali. Ele disse, então tá bom, manda uma proposta. E aí o que a gente fez? Fui no arquiteto, Manuel Farias. Manuel, faz um estudo para mim do que dá para construir nesse terreno aqui. E aí ele fez o estudo. A gente verificou o que dava para construir. Fizemos uma conta de quanto custaria, né, construir um projeto naquele terreno, e aí chegamos numa proposta para o terreno. E aí eu levei para o Cleves. Cleves, a proposta está aqui. Leva lá para o pessoal. E aí quando ele levou para o pessoal, os donos do terreno, depois ele voltou com uma contraproposta. Então, aceitando o meu modelo de negócio, né, já dando ok no modelo de negócio, onde a gente ia empreender ali, só que ele veio com uma contraproposta que eu joguei dentro da nossa planilha, ficou ok, então a gente fechou o terreno. Então fechamos o terreno ali com um prazo de 6 meses para fazer a quitação desse terreno. E aí dentro desse período, aí eu voltei no Manuel, que é o arquiteto. Manuel, vamos desenvolver o projeto. E aí o Manuel começou a fazer um projeto, ele fez um projeto inicialmente. E aí, ele fez um projeto com 8 apartamentos por andar, em 2 torres. Aí eu apresentei para o Acácio, apresentei para o grupo, para os nossos sócios ali. E aí pensamos, olha, se a gente fizer apartamentos aqui iguais os que estão sendo vendidos nos vizinhos e lá onde é mais perto da praia, porque, para quem não sabe, o do Jurerê ele fica a 750 metros da praia. E na época, isso era 2020, 2021. Na época, pandemia ainda. Na época, estavam sendo feitos empreendimentos mais perto da praia, na região nova ali de Jurerê tradicional, nas metragens parecidas dos vizinhos aqui do nosso terreno. E aí a gente pensou, olha, não dá para a gente fazer no mesmo modelo, não dá para a gente fazer a mesma tipologia, não dá para a gente fazer o mesmo tamanho de apartamento. Vamos fazer apartamento maior, vamos fazer apartamento amplo, vamos fazer apartamento confortável, vamos fazer apartamento tipo casa, tipo mansão suspensa. E aí a gente definiu, vamos fazer um empreendimento com conceito de mansão suspensa. E aí levamos para o arquiteto, para ele desenvolver as plantas nesse conceito. Apartamento de 230 até 345 metros. E aí, olha só que legal. Aí eu tava com receio, né? Porque, imagina,
a gente lançar apartamentos maiores, onde praticamente você inova no mercado, né? Todo mundo está lançando apartamento de 100 a 140 e você lança um empreendimento com 230, a gente pensou, será que vai vender? Aí o que a gente fez? Pegamos uma imobiliária de Jurerê e falamos assim, olha, quero te levar lá num terreno para você me dizer o que você acha. O que você acha que a gente deve lançar naquele terreno? Aí pegamos esse pessoal da imobiliária, fomos até a frente do terreno e falamos para os corretores. Eles falaram assim para nós, olha, essa região aqui, ela é micada. Eu lembro até hoje dessa palavra. O corretor disse assim, essa região é um mico de Jurerê. Ninguém quer essa região aqui de Jurerê. Nada vende aqui nessa região de Jurerê. Tudo que vocês fizerem aqui não vai dar certo. Pensa o balde de água fria. Aí tudo bem. Não, então tá bom. Então vai vender. Só que eu já estava muito decidido. Nós já estávamos muito decididos a fazer. Até porque a gente não tinha nada a perder. Fechamos uma negociação de terreno de 6 meses, que para nós era um prazo legal. Lembra que eu falei que os outros a gente tinha fechado em 90 dias, 3 meses? Então vamos fazer. Vamos fazer apartamento grande, porque é diferente, não tem no bairro apartamentos maiores, só tem lá no Vitra apartamentos desse tipo, e lá custa 5 milhões um apartamento desse. Tudo bem, é mais perto da praia, né? Tá 100 metros da praia, mas nós estamos a 750 e nós vamos vender a 2 milhões. Então, ou seja, o cara que compra aqui conosco, e eu lembro até hoje que nós falávamos, para quem a gente oferecia, a gente falava, olha, você vai vender esse apartamento por 5 milhões. Quando ficar pronto. Compra por 2, você vai vender por 5. Lá naquela época. E aí a gente lançou o projeto, a gente começou a desenvolver. O Manuel Farias mandou para nós as primeiras plantas. E aí a gente começou a analisar. Eu sempre fui desse que gosta de analisar os detalhes, deixar a planta bem funcional, porque eu estava querendo fazer um projeto no modelo de mansão suspensa. Então, quando o Manuel mandou a primeira planta, ele mandou os apartamentos com banheiros enclausurados. Ou seja, banheiros que não tem janela. Banheiros que tem o chamado ventokit dentro, né? Aí eu comecei a rabiscar e eu falei, ô Manuel, não dá pra gente fazer assim? Não dá pra gente espichar pra cá e botar esse banheiro pra fora? Não dá pra gente puxar esse banheiro um pouquinho pra fora aqui para deixar a fachada melhor? Dá para a gente aumentar a sacada, porque o conceito do projeto é mansão suspensa, e a gente foi mexendo no projeto. Mexe aqui, mexe ali. E aí outro detalhe interessante, a gente conectou as duas torres pela parte do ático para deixar a área de lazer comum para as duas torres. Foi outro detalhe que chamou muito a atenção também do projeto. Hoje, quando você passa, você vê 2 torres e uma passarela onde interliga as duas. E assim a gente foi mexendo no projeto, a gente foi criando diferenciais para o projeto. Um outro detalhe muito legal é que a gente criou apartamentos gardens no térreo. E quando a gente criou o apartamento garden, eu pensei, eu sou um cara que gosta muito de carro esportivo, para quem me conhece sabe. Eu pensei, vamos fazer um apartamento garden com a garagem integrada. E aí eu pedi para Manuel, dá para botar a garagem desse apartamento aqui na frente, criar um portão e uma entrada já pela garagem? E aí ele me respondeu, dá. Então vamos fazer. Então hoje a gente tem lá 4 apartamentos gardens com a garagem integrada, ou seja, você praticamente consegue entrar com o carro dentro da sala do apartamento. E foi um diferencial, porque hoje a gente não tem isso aqui no bairro de Jurerê. E é engraçado que... E aí quando a gente estava... Só pegando o gancho aqui no apartamento garden, quando a gente estava ali naquela fase de vender, né, de vender as cotas, é um total de 28 unidades, eu era muito ativo assim, nessa prospecção, né? Buscava contatos no Instagram, buscava contatos já na minha lista de contatos, porque no meu período de prestação de serviço, teve uma época onde eu empreendi fazendo a instalação dos carregadores de carro elétrico da Porsche. Então, acabei interagindo com muita gente que tem grana
muita gente que tem dinheiro aqui em Florianópolis, né? Afinal, o que vem na cabeça, né? O cara comprou uma Porsche que custa, sei lá, 1 milhão, 500 mil, na época era mais barato. Tem dinheiro, né? Consegue comprar um apartamento de valor agregado. E aí eu tinha muito contato com essas pessoas. Eu comecei a oferecer para minha lista de contatos. A gente ficou com o projeto pronto. A gente fez as imagens do projeto. Ficou bem bacana. Montamos um caderno. Começamos a oferecer. Levamos para o mercado de corretores também, para eles nos ajudarem a fazer essa venda. Só que daquela forma, né? A gente ficava muito ansioso. Não está vendendo. Vendeu só 2, vendeu só 3. Eu lembro até hoje, o nosso primeiro cliente lá no Duo foi o seu Mário. O seu Mário, ele foi o primeiro cliente. E ele sempre passava, ele é um morador de Jurerê, ele mora em casa, e ele falou assim, eu sempre passava nesse terreno e eu falava, o dia que fizer um empreendimento aqui eu vou comprar. E ele foi o primeiro a comprar com a gente naquele empreendimento. E apostou também junto conosco no negócio, né? Indicou para algumas pessoas também. E aí a gente começou a trabalhar com os corretores, a gente começou também a oferecer para algumas pessoas conhecidas, né? Eu, meus sócios também. E começamos a vender. Só que aí a gente ficava muito ansioso, mas não está vendendo. O que a gente vai fazer agora para vender mais, para vender tudo? Afinal, nós temos 6 meses para viabilizar o negócio e pagar o terreno. E aí foi interessante porque quando eu deixei o projeto pronto, o que eu fiz? Mostrei também para os terrenistas, né, que na negociação acabou entrando um valor em dinheiro para pagar o terreno e acabou entrando também um pouco de área construída. Só que quando eu mostrei o projeto para eles escolherem as unidades deles, né, essa área construída que a gente tinha definido na negociação, eles gostaram muito do projeto. Eu lembro que eu fui até o prédio onde um deles, são 3 sócios, onde um deles mora, e aí eu levei o projeto, assim, a gente botou na mesa, e aí ele falou assim, olha, eu gostei tanto desse projeto, eu já tô até com vontade de desistir da venda e eu mesmo fazer esse projeto. Eu disse assim, não, nada disso, o projeto é meu, vamos fazer o negócio acontecer. E aí, o que acontece? Eles gostaram mesmo do projeto, eles resolveram ficar com mais unidades depois que eles viram o projeto. Porque aí um deles resolveu ficar com 2 unidades para 2 filhos que ele tem, um outro sócio ficou com uma unidade para 1 filho e o outro sócio ficou com uma unidade para ele, para depois futuramente vender. Então, ao total foram 4 unidades. Na negociação inicial eram 2 e no total, depois eles adquiriram mais 2 unidades. Então foi muito legal, né? Porque os próprios terrenistas gostaram demais do projeto, acreditaram também em nós no projeto. Foi bem interessante, a gente acabou criando durante esse período uma amizade muito legal com eles. Só que aí a gente ficava naquela, tá vendendo pouco, precisamos vender mais rápido, o que a gente vai fazer? E teve um dia que parou eu e o Acácio na frente do terreno. O terreno já estava com tapume, o proprietário anterior já tinha feito tapume, já tinha feito a calçada em frente ao terreno. Parou eu e o Acácio lá na frente do terreno e a gente pensou, o que a gente vai fazer de diferente para a gente conseguir vender essas unidades que está faltando? E aí do nada eu falei assim, Acácio, se a gente colocar uma tenda aqui na frente, tipo um plantão de vendas. E aí, mas será, Paulo? Vamos colocar uma tenda aqui, quem vai ficar aqui? A gente fala para os corretores ficar aqui na frente, oferecendo para quem passar. E aí, eu sou muito disso, né? De eu ter uma ideia e já colocar em execução na hora. Tipo, eu tenho uma ideia de manhã, já coloco em execução. À tarde eu já estou executando ela. Vamos colocar. Quem vai colocar? Não, eu ligo lá para a Trangerasul, eu já trabalho com eles em algumas outras frentes, peço para eles trazer uma tenda aqui e colocar aqui na frente. Uma tenda de 2x2, 3x3, não lembro na época. E aí, dias depois, a Trangerasul já estava lá colocando a tenda. E eles me avisaram, Paulo, o pessoal está indo lá colocar a tenda. Você vai até lá, mostra para eles qual é o local onde você deve colocar. Aí eu fui. No dia que eles pararam o caminhão, começaram a descarregar a tenda e começaram a montar na frente do terreno, eu estava lá. E aí passou um senhor.
o seu Fernando passou caminhando, ele sempre caminhava ali na frente, e perguntou para mim, o que vai sair aí nesse terreno aí que vocês estão montando essa tenda? Não, vai sair um prédio assim, assado, com plantas de 230 a 345 metros e tal. Ah, é? Eu vou querer um. No dia que a gente estava montando a tenda, faz o seguinte, na quinta-feira, acho que era na quinta-feira, você vai lá na minha casa, eu moro lá, pega o meu contato, vou te passar o endereço, que aí vou estar lá junto com a minha filha, porque a gente vai investir nesse projeto aqui. A gente sempre passou aqui nessa região e gosta muito dessa avenida aqui, porque realmente, para quem conhece, a Lagostas lá é uma avenida muito legal, muito bonita, muito larga. Tem um passeio muito legal na frente dos prédios. E aí fui na casa dele, escolheram lá a unidade deles, e aí por pouco, mas eu acho que ele se arrepende até hoje, por pouco ele não ficou com duas, porque ele queria ficar com uma para filha e uma para investimento. E aí no final acabou ficando só com uma. Mas depois, aí a gente começou a colocar os corretores lá na tenda, em frente ao terreno. E aí onde que eu quero chegar? Essa tenda, ela fez 7 vendas. Os corretores que estavam lá na tenda foram os que mais venderam no nosso empreendimento, numa imobiliária. Porque as pessoas passavam, as pessoas gostavam e as pessoas compravam. Teve um casal, uma família, que passou lá em frente também, vários passaram lá na frente e compraram. Mas teve 2 que eu vou mencionar aqui. Um casal, eles tinham um apartamento no Open Shopping, só que é um apartamento pequeno. E eles frequentavam muito o clube, que é bem na frente do Du. E aí eles passaram ali, a corretora estava na frente, começou a apresentar para eles, e aí ela me chamou. Paulo, tô com uma família e tal, tá interessada, a gente pode se reunir aqui na frente do Du, tal dia e tal hora? Claro, vamos lá. Acho que era um final de semana, tinha marcado para um sábado. E aí eu fui lá. Fui lá, atendi o casal, e aí eles resolveram escolher a unidade. Eu lembro que ele falou até assim, Paulo, eu quero essa unidade aqui, de frente para o clube, porque eu quero ver o meu filho jogar no campinho ali. E aí eu falei assim para ele, mas doutor, ele é cirurgião plástico, mas doutor, você vai continuar morando lá no centro ou você vai vir morar aqui nesse apartamento? Afinal, é um apartamento grande, né? Tem 235 metros. Daí ele assim, não, vou ficar morando lá no centro e vou ter esse apartamento aqui como um apartamento de praia, apartamento pro final de semana, apartamento pro verão. Daí eu disse para ele, eu não sei não, mas eu acho que depois de pronto você vai vir morar aqui, porque a qualidade de vida é muito diferente. E ele disse, não vou morar no centro, imagina, eu moro a uma quadra do consultório, é muito mais prático. E o que aconteceu? O prédio nem estava pronto, e eles já tinham alugado um apartamento do lado, no prédio do lado, até ficar pronto o nosso prédio e eles poderem morar. E hoje, o que eles estão? Estão morando lá no prédio. Então, o que eu falei lá para eles lá atrás aconteceu. Teve um outro também que ele estava procurando uma casa, inclusive ele estava comprando uma casa no condomínio onde eu moro, que é ali em Jurerê também. E aí, do nada, a corretora que estava oferecendo a casa lá para ele falou assim para ele, não, o cliente da casa, o dono da casa, ele está vendendo a casa, olha só, ele está vendendo a casa porque ele está querendo comprar um apartamento lá no empreendimento do... E aí o cara pescou, mas por que o cara está querendo vender aqui para comprar lá? O que ele fez? Saiu lá do condomínio e foi lá no Du. Foi lá no Du, achou uma corretora lá na frente, comprou um apartamento lá e não comprou a casa lá no condomínio. Porque ele gostou demais, gostou do clube que é na frente, gostou do tamanho do apartamento, gostou do diferencial do apartamento duplex, que tem o pé direito duplo. Ele comprou um duplex com pé direito duplo. Então, assim, aí a gente começou a vender. A gente começou a vender e tal, e eu sei que a gente buscou de tudo. Falar com os corretores, os nossos contatos pessoais. Teve uma outra venda, né?
Aqui esse podcast é para falar como eu fiz o meu primeiro empreendimento. Então, estou falando todos os detalhes possíveis. Teve uma outra venda, né? Lembra que eu falei que eu gosto de carro esportivo, que eu criei os Gardens, que tem a garagem integrada? Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a oferecer no Instagram, mandar direct para pessoas que gostam também do carro esportivo. Então eu usava aquele diferencial da garagem integrada, de poder ter o carro dentro da sala, para oferecer para essas pessoas que também gostam de carro. E aí eu ofereci para uma pessoa, que é o Rafael, ele comprou com a gente lá. E na época ele se interessou, mas ele falou: Paulo, manda aí para mim, manda no meu e-mail. Mandou o e-mail dele e eu mandei. Depois disso ele não falou mais nada. Mas eu sei que depois ele acabou me chamando de volta. Paulo, ainda tem aquele apartamento Garden lá do Duque, entra o carro dentro e tal. Eu falei: Rafael, seguinte, cara, tem o último, mas está reservado para uma pessoa até amanhã. Se não fechar, eu volto a falar contigo. Se não comprar esse, tu compra um de cima, porque o de cima ainda tem, né? Que não é Garden, que não tem a garagem integrada. Daí ele falou assim: para mim não serve. Para mim só serve se for o Garden com a garagem integrada. E aí eu fiquei naquela, mas o outro cara já tá quase fechado. E por final, aquele cara para quem estava reservado não fechou. Aí eu voltei no Rafael. Rafael, a unidade liberou. Você vai querer? Ele falou: quero. Pega o telefone do meu pai, acerta tudo com ele. Tudo com ele e o apartamento vai ser nosso. Aí eu comecei a falar com o pai dele. E aí ele começou a questionar um pouco o modelo de negócio, né? O nosso modelo de negócio, a SPE, empresa de custo. Porque ele não conhecia. Ele é uma pessoa que mora em São Paulo. Para você ter uma ideia, o empreendimento está pronto, ele nunca veio em Jurerê Internacional. O pai, né? O filho já veio, o filho já passou verões aqui. Mas ele ficou um pouco desconfiado, até porque não nos conhecia, né? Estava investindo 2 milhões de reais em umas pessoas que não conhecem, no modelo de negócio que não conhece, e ele ficou meio receoso. Mas a gente acabou marcando uma reunião com o jurídico da SPE, com o jurídico dele, e a gente acabou deixando ele confortável, a gente acabou deixando ele mais seguro em relação a fazer o negócio, né? Isso acontece até hoje. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem o modelo, que não conhecem esse modelo de preço de custo em SPE, e a gente faz isso. Marca uma reunião com o jurídico, esclarece todas as dúvidas, deixa ele confiante do negócio, e aí a coisa acontece. E foi assim com eles, né? E foi bem interessante, é interessante porque o prédio está pronto e ele nunca veio em Jurerê. Comprou o apartamento com a gente, confia, mas nunca veio em Jurerê. Então, essas são algumas pessoas que compraram ali com a gente, né? Que estão investindo com a gente. E tem um outro detalhe. Um outro detalhe em relação ao Duo, que é o prazo. O prazo a gente fez de 6 meses. Só que estava chegando próximo dos 6 meses e a gente não tinha vendido tudo ainda. Se eu não me engano, a gente tinha vendido algo em torno de umas 15 ou 17 unidades. Daí o que a gente fez? A gente já tinha passado da metade. A gente estava ali com aquela... vai dar certo, a gente vai conseguir vender as demais. Só que a gente precisa de mais tempo. E aí eu fui conversar com o pessoal, os terrenistas. Eu falei: olha, estamos assim. A gente precisa de mais 3 meses para a gente conseguir viabilizar o negócio. E aí eles pararam, analisaram. Olha, já está quase. Vamos dar mais 3 meses para eles. E eles nos deram. Nos deram mais 3 meses. E aí durante esses próximos 3 meses, a gente conseguiu chegar... De 28 unidades, a gente vendeu 25 nesse total de 9 meses. E eram unidades caras. Eram unidades entre 1 milhão e 800 até 3 milhões de reais. Né? Não eram unidades baratas.
E aí eu sei que a gente tinha vendido umas 25 e tá faltando 3. Daí a gente conseguiu, a gente fez a primeira assembleia, mesmo com 25 unidades, faltando 3 para vender. Começamos a arrecadar todo o capital para a gente fazer o negócio acontecer, pagar os terrenistas, os proprietários do terreno. E aí eu lembro que na época da assembleia ainda faltava, acho que, não sei se era 3 ou era 2 unidades. Mas a gente já tinha o capital, o dinheiro para quitar o terreno, para quitar a parte dos terrenistas. E aí a gente foi para a assembleia e aí deu certo. Mas foi um negócio assim que foi desafiador. Conseguir fazer esse empreendimento dar certo. Por vários motivos. Motivo 1, o ticket era alto, o ticket de investimento era bem alto. Difícil hoje a gente ver SPS, empreendimentos a preço de custo, com esse ticket de 2 milhões, 3 milhões. A entrada, para a pessoa entrar no negócio, já era ou 600 mil ou 1 milhão de reais. E 1 milhão de reais era o apartamento duplex e os 600 mil era o apartamento tipo. Então, existia ali vários pontos desafiadores em relação ao negócio. Existia um outro ponto também que muita gente deixou de comprar lá, eu acredito que ainda se arrependem, hoje se arrependem, que era a questão da distância da praia. A gente estava ali a 750 metros da praia, não é muito próximo, né? Muito próximo entre aspas, né? Muito próximo comparado ao quê? Né? Se a gente for comparar com outras regiões, é bem próximo. Mas tem pessoas que vêm para o bairro que querem morar muito próximo da praia. Querem ir a pé para a praia, por mais que lá também dá para ir a pé. Então, tinha alguns pontos, algumas objeções que pegavam ali no nosso primeiro empreendimento. Né? E a gente tentava contornar, porque aqui na frente vai sair o parque, aqui vai sair o JUSC, né? O JUSC está em constante melhoria, aqui a gente está perto do Open Shopping, aqui a gente está num empreendimento exclusivo, com um conceito de mansão suspensa, são poucas unidades, tem uma área de lazer gigante, são 1.800 metros quadrados. Então, tinha também muitos pontos positivos em relação ao projeto. E foi aí que a gente conseguiu, aos pouquinhos, contornar todas essas objeções. E o interessante é que muitas pessoas que compraram nesse primeiro empreendimento nosso, que é o Duo, são moradores de Jurerê. Porque é um perfil que a gente conseguiu abraçar ali no bairro foi de pessoas que moram no bairro, ou eles moram em casas grandes de 600, 700, 800 metros quadrados, onde as casas foram feitas para a época onde os filhos ainda moravam ali no bairro, junto com eles. Mas hoje, os filhos já foram embora. Os filhos não moram mais junto. Aí mora o casal, só o casal numa casa gigante. Então, teve alguns clientes que hoje estão indo morar no Duo, que estão nesse perfil, que moravam em casa e queriam migrar para um apartamento, porque eu vejo que isso é algo que é natural. São fases da vida. Eu, por exemplo, hoje com a minha família, a minha fase hoje é morar em casa. Mas eu acredito que há uma determinada idade, onde os meus filhos já não vão estar mais morando comigo, com a minha esposa, a gente vai ter uma tendência também a ir para um apartamento. E, logicamente, a gente talvez não queira sair de uma casa de 500 metros e ir para um apartamento de 100. Então, o que aconteceu? Essas pessoas que moram hoje em casa de 600 acharam muito legal a ideia do conceito de casa, de mansão suspensa, apartamento grande, apartamento amplo, confortável, de 230 metros. Foi aí que eles aderiram. E teve um outro perfil também que morava em apartamentos mais compactos, morava no apartamento de 120, morava no apartamento de 140 e gostou da ideia de migrar para um apartamento mais confortável, um apartamento mais amplo, com uma sala maior, com uma varanda gourmet maior. Então, esse foi o perfil de público que a gente pegou ali no Duo. Foram poucas as pessoas que compraram assim, não, Paulo, eu estou comprando para investir. Pouquíssimas. A maioria era o perfil do consumidor final.
Ou eu quero sair da casa e ir para um apartamento confortável, ou eu quero sair do meu apartamento compacto e ir para um apartamento mais confortável. Né? Então, esse foi o perfil de público que a gente conseguiu ali. Mas, assim como todos os empreendimentos, todos os projetos, teve muitos desafios. Afinal, no meu caso, era o primeiro empreendimento. Então, eu sempre fiquei nessa parte criativa, nessa parte comercial, de gerenciar essas vendas. Então, foi nesse empreendimento que eu comecei a aprender tudo que eu sei hoje sobre criação de projeto, sobre gerar valor para um projeto, sobre buscar, prospectar novos clientes, sobre criar um conceito de projeto onde vai gerar mais valor para o cliente final, sobre como idealizar um projeto de tal forma que lá na frente, quando o teu cliente quiser vender, o diferencial dele não vai ser o menor preço, e sim o melhor produto. Então esse empreendimento foi o empreendimento que transformou a minha vida, na verdade. Porque quando eu estava empreendendo na prestação de serviço, era um modelo de negócio onde eu estava muito limitado. Muito limitado. E aí, quando veio o Duo, e o Duo deu certo, eu costumo dizer que eu ganhei bastante dinheiro da noite para o dia. Aliás, eu levei 3 anos para ganhar bastante dinheiro da noite para o dia. Foi quando o Duo deu certo. E ele ficou muito marcante no bairro, porque é um empreendimento imponente, o fato de o terreno ter 120 metros de frente, um empreendimento que ficou mais alto do que os vizinhos, ficou 2 andares mais alto do que os vizinhos, um empreendimento que tem um conceito diferente, então ele marcou muito no bairro. E aí a gente acabou criando uma reputação, né? O Grupo Duo foi ali que a gente criou a marca Grupo Duo, e o Grupo Duo ele veio do nome Duo Jurerê. Primeiro nasceu o nome Duo Jurerê, e o nome Duo Jurerê ele veio pelo fato de o empreendimento ser 2 torres e conectadas pelo ático. E aí a gente acabou ficando muito conhecido. A gente não tinha nome assim de empresa, né? Os meus sócios antigamente trabalhavam sem nome de empresa. E aí a gente ficou conhecido. O pessoal do Duo. O pessoal que está fazendo o Duo. O pessoal que está construindo o Duo. O pessoal que idealizou o Duo. É? Então vamos pegar carona nisso? Então vai ser o nosso nome agora vai ser Grupo Duo. E foi aí que a gente começou a construir a marca. Hoje é uma marca já consolidada aqui em Florianópolis, nesse modelo de negócio. E o podcast de hoje, ele é justamente para ver como foi arquitetado, como foi idealizado esse primeiro empreendimento a preço de custo que transformou a minha vida, transformou a minha carreira, transformou a vida da minha família. Então, depois que esse empreendimento deu certo, as coisas ficaram mais fáceis, né? Porque contra resultado não há argumento, né? Essa frase é famosa. Contra resultado, se os caras já deram resultado lá, por que eu vou questionar? Ninguém mais questiona quando você começa a dar resultado, quando você começa a fazer as coisas darem certo, né? Então, esse empreendimento foi arquitetado assim, foi idealizado dessa forma. Teve vários desafios, talvez eu esteja aqui até esquecendo de alguns detalhes, né? É muita coisa assim durante esse processo, porque afinal, entre negociar o terreno e fazer a coisa dar certo, foram 9 meses. Né? Teve um outro caso de um cliente que passou lá na tenda, gostou, ele também caminhava ali naquela região, muita gente caminha ali, passou lá na tenda, eu quero uma unidade. Qual que você quer? Eu quero duplex. É tanto. E olha só, liga para minha ex-esposa, porque ela vai comprar um também. Então, lembra que eu falei que foram 7 unidades vendidas naquela tenda ali? Então, olha só que interessante. Uma tenda, em frente ao terreno,
Uma tenda simples, em frente ao terreno, fez com que a gente vendesse 7 unidades. Então, o que eu quero... Qual é a chave disso? A chave que eu pego disso é: pode ser que você não acredite nessa ideia que você teve. Pode ser que você se pergunte: mas e se não der certo? E se não passar ninguém aqui na frente do terreno? Mas eu sou muito dessa ideia de que se tiver 1% de chance de dar certo, eu aposto. Eu aposto. Foi assim. Uma ideia que talvez muita gente ia dizer: que ideia doida, Paulo, colocar uma tenda aí na frente do terreno. Você acha que alguém vai passar e vai parar nessa tenda aí? Fez 7 vendas. E aí eu tentava de tudo. Indo nessa linha de que e se tiver 1% de chance eu faço, eu entreguei panfletos do empreendimento no bairro inteiro. Eu fiz ações com uma imobiliária, onde ela ficava lá no Open Shopping, entregando panfletos para quem passava lá. Fiz várias ações. Várias. Então, muita gente me pergunta: Paulo, o que mais deu certo para você conseguir fazer esse empreendimento? O que mais deu certo foi a soma das ações. Não foi uma ação isolada. Não foi aquela ação isolada. Muita gente fala na bala de prata. Não existe bala de prata. Foram a soma de todas essas ações. Foi a tenda, foi os panfletos, foi as mensagens enviadas no direct, as ligações, foi todas. A soma de tudo isso fez com que o empreendimento desse certo. As alterações no projeto, as imagens que foram feitas, o tipo de planta que foi criado, o fato de eu ter ajustado as plantas para que os banheiros não tivessem ventilação forçada. Todos eles têm ventilação e iluminação natural. Então, a soma de tudo isso fez com que o empreendimento desse certo. Então, eu quero aqui nesse podcast te provocar ou te motivar a não ficar perguntando: e se? E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? E tem um outro detalhe, uma outra chave também que a gente pega aqui nesse desenvolvimento, nesse podcast. Lembra que eu falei lá atrás, quando eu estava finalizando ainda a negociação do projeto, do terreno, eu levei uma imobiliária lá na frente do terreno e eles me jogaram um balde de água fria? Qual é a chave que você pega aqui? Qual ficha que cai? Para mim, a ficha que cai é o seguinte: você e eu, a pessoa que a gente mais deve confiar é em nós mesmos. A pessoa que... Quem que eu devo mais confiar, Paulo? Em você mesmo. Você deve confiar que você é o profissional mais capacitado para tomar aquela decisão. Por mais que outras pessoas nos falaram: não, tudo que você fizer aqui não dá certo. Qualquer coisa que você lançar aqui não vai dar certo, porque todo mundo quer comprar lá perto da praia. A gente seguiu em frente na nossa decisão. Não, a gente vai lançar porque eu confio, porque eu acredito, porque eu vou em busca do cliente para cá. Eu vou em busca para o cliente, para o nosso projeto, para o cliente desse conceito de empreendimento. Então, esse empreendimento, ele teve vários comos. Paulo, como que você conseguiu fazer isso? Entrar nesse modelo de negócio? Sendo curioso. Sendo provocador. Eu fui falar com umas 5 ou 6 pessoas que já faziam nesse modelo de negócio. Fui pescar um pouquinho de cada um. Me juntei com uma pessoa que fazia. E aí eu comecei a montar o meu modelo de negócio. A minha forma de atuar. O meu modelo de empreendimento. A minha metodologia, vamos dizer assim. E a gente começou a construir.
Esse empreendimento foi viabilizado, a gente comprou o terreno, a gente aprovou o projeto, a gente tirou o alvará e a gente começou a construir. E foi muito legal esse início, né? Até porque eu nunca tinha construído um empreendimento. Há um tempo atrás, eu tinha feito uma consultoria, na época que eu tinha uma empresa de prestação de serviço, e uma das minhas escolhas de longo prazo, se eu não me engano era para 10 anos, eu disse assim para o meu consultor, Vinícius, eu quero construir para mim. Então, ou seja, daquela consultoria que eu fiz lá atrás, que eu já tinha definido uma meta, mas a muito longo prazo, 10 anos, em 3 anos, eu estava fazendo o que eu tinha estipulado para 10 anos. Então, mudanças acontecem rápido. A nossa vida, ela pode ser transformada rápido. Só que o que a gente precisa fazer? Ter a visão. A visão, o que é? Você definir o que você quer para a sua vida ali na frente. Você encontrar um modelo de negócio ideal para conseguir transformar aquilo de visão em execução. Você decidir de verdade que é aquilo que você quer para a sua vida. Você vai precisar de coragem para colocar aquilo em prática, para dar o primeiro passo. Porque quando você olha para esse modelo de negócio, se você não tiver um processo de como fazer e você analisar, Paulo, mas como é que você fez isso, cara? Se foi lá, assinou um contrato com os terrenistas para pagar em 6 meses um valor desse tamanho, desse montante? Sim. Porque eu sabia como fazer. Eu sei como fazer. O modelo de negócio onde eu atuo é assim. Hoje eu já sei o caminho de como viabilizar. E depois da coragem, você vai precisar de intensidade. Quanto mais você conseguir encurtar o tempo ou o espaço entre a ideia e a execução, melhor vai ser. Mais na frente de outras pessoas você vai estar. Então, ou seja, é você ter a visão, é você ter a ideia, e essa intensidade é que vai fazer com que você encurte o prazo entre a ideia virar realidade. Eu vejo que um grande diferencial dos empresários que têm sucesso hoje é justamente isso. É o cara que sabe encurtar esse prazo. É encurtar esse time entre a ideia e a execução. Muita gente tem ideias, muita gente tem visão, muita gente tem sonho, mas poucas pessoas conseguem colocar em prática. E aquelas pessoas que conseguem colocar em prática no curto prazo, no menor tempo possível, são as que mais têm resultado. Porque a gente vai errar. Ou a gente vai ir por um caminho que talvez não dá certo. Mas quando a gente está muito decidido onde a gente quer chegar, a gente ajusta o caminho. A gente muda a rota, mas a gente não muda o objetivo. Não muda a meta, não muda a visão. E não desiste no meio do caminho. Porque, não sei se vocês repararam, mas eu tentei fazer 4 projetos até o primeiro dar certo. Mas Paulo, por que você não desistiu? Minha esposa falava para mim, desiste disso daí. Vai fazer outra coisa. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Eu estava muito decidido do que eu queria. E se tivesse dado errado o 5º, eu tinha tentado o 6º. Só que eu vejo hoje que muitas das coisas que eu sei hoje, que eu pratico hoje, eu aprendi lá naqueles 4 projetos que não deram certo. Não foi nos outros 15 que deram certo que eu aprendi. Foram naqueles 4 primeiros que não deram certo. Então, coisas que eu aprendi lá, eu pratico hoje. Talvez se eu tivesse dado certo no primeiro, eu não sabia tudo que eu sei hoje. Eu não tinha todo esse caminho que eu tenho hoje. Então, foi dessa forma que eu consegui fazer o meu primeiro empreendimento em SPE, a preço de custo. Hoje já são
mais ou menos 15 SPS que a gente está desenvolvendo, e para os próximos anos aí tem muitas outras SPS. E nesse podcast, aliás, nos próximos episódios, né, eu quero também falar sobre os outros projetos. Como que a gente conseguiu superar os desafios, como que a gente conseguiu encontrar o caminho para viabilizar determinado projeto. Hoje eu falei muito sobre o Duo. Afinal, foi o meu primeiro empreendimento, foi o empreendimento que transformou minha vida, foi o empreendimento que hoje carrega a nossa marca, veio dele, né? É um empreendimento emblemático, assim. Praticamente todo mundo do bairro conhece o Duo Jurerê. É um empreendimento muito bem localizado, mas foi um empreendimento de muitos desafios, muitos aprendizados, muitos desafios. Foi o primeiro empreendimento meu, então durante o processo, durante a construção, aprendi muito também, né? Eu acabei fazendo amizade com todas aquelas pessoas que compraram com a gente ficou numa interação muito próxima, assim, durante esses 4 anos de construção, e foi muito legal, mas teve erros também nesse empreendimento. A gente acabou deixando muito aberto para personalizações, é algo que hoje eu não faço mais. A gente acabou dando bastante dificuldade ao nosso processo construtivo, né? Algumas mudanças de projeto que dificultaram bastante o projeto. Então, enfim, o empreendimento foi idealizado dessa forma e hoje ele está lá. Está lá construído, está bonito, já tem praticamente 12 pessoas morando, 12 famílias morando no projeto, né? E lembra que eu falei lá no começo? Quando eu oferecia os apartamentos, eu falava: você vai vender esse apartamento por 5 milhões. Você vai vender esse apartamento por 5 milhões. E, de fato, hoje, os apartamentos estão sendo vendidos lá por 5 milhões. Já foram vendidos alguns por 5 milhões. Então, a gente soube fazer uma leitura de mercado, e isso eu consigo fazer muito bem hoje nos nossos empreendimentos novos, fazer essa leitura de mercado e passar uma previsão de rentabilidade para quem está investindo com a gente. É muito interessante, muito interessante. E as pessoas que estão vendendo lá, que estão morando lá, eu acredito que estão muito felizes, né? O resultado foi muito, muito legal, muito interessante. E é isso. Hoje, nosso podcast foi sobre isso, sobre falar como eu fiz, como eu consegui transformar a minha vida através desse primeiro projeto a preço de custo, né? E toda essa bagagem, todo esse repertório de fazer vários projetos em SPE. Hoje, eu já estou dando até consultoria sobre esse modelo de negócio, porque eu acredito muito nele. Foi o modelo de negócio que transformou a minha vida, e eu acredito que pode transformar a vida de muita gente também. Tem pessoas que fazem esse modelo de negócio também que me veem como concorrente. Mas eu não vejo ninguém como concorrente. Eu costumo falar que o melhor concorrente é o concorrente parceiro. Eu não tenho isso de, não tem espaço para todo mundo. Tem sim, tem espaço para todo mundo. Por mais que os terrenos hoje são muito escassos, principalmente nessas regiões onde eu mais atuo, que são as regiões mais valorizadas, mas tem espaço para todo mundo. Então talvez você possa ouvir esse podcast hoje e falar: cara, eu também quero empreender nesse modelo de negócio aí que transformou a vida do Paulo. Eu vou te falar, é possível. É possível empreender, não precisa de muito capital. E assim como eu fiz, outras pessoas também podem fazer. Tá certo? Então hoje é essa mensagem que eu quero deixar. Se eu fiz, também você pode fazer. E eu quero deixar um convite aqui já para o próximo podcast. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, no meu canal, se inscreve aí, deixa um comentário bem legal sobre o que você achou desse podcast. Deixa um curtido aí, joinha que fala. E até o próximo episódio. Tá bom?